O primeiro é da onerosidade, que é o mais conhecido. E nós já falamos, deu uma pincelada sobre a onerosidade. Qual é a partir do momento em que eu realizar um trabalho e eu receber por ele, deixa de ser voluntário. Gerou o quê? Uma onerosidade para a instituição. Eu preciso pagar para que ela exerça a função. Mas sabe qual é o nome que a gente fala na igreja? Vou dar uma oferta para o irmão. Vamos dar uma oferta para o irmão, porque o irmão ele está limpando, fazendo a zeladoria da igreja. Ele é zelador da igreja, então vamos dar uma oferta para o irmão. R$200 por mês. R$100. Uma ajuda, vamos ajudar o irmão. Se vocês querem ajudar os irmãos, doem ofertas. Façam doações. Não troquem por uma atividade. Que a partir do momento que você trocar essa doação, essa ajuda, por uma atividade, não é voluntariado. Você está onerando e está pagando por aquela atividade. Nesse momento já tem um princípio. Criou vínculo. Criou um vínculo empregatício. Porque é um contraponto. Eu só recebo se eu executar. Se eu não executar, eu não recebo. Então não é uma oferta. Não é uma ajuda. Ah, não, vamos dar uma ajuda de custo. Nós demos o exemplo da ajuda de custo. Qual é a ajuda de custo? Pagou o almoço, quem estava exercendo a função. Pagou o transporte, pagou transporte, hospedagem, para que ele venha realizar a atividade voluntária. A atividade voluntária. Agora, a partir do momento em que eu recebo essa ajuda de custo para realizar o trabalho de zeladoria da igreja, eu não estou recebendo ajuda de custo. Está recebendo um pagamento. Eu estou sendo pago. Eu estou sendo pago para realizar determinada atividade. Então, lembra, 70%. Vocês fazem parte dos 70% ou dos 30%? Onerosidade é um, os outros três é a pessoalidade. Pessoalidade. A pessoalidade é caracterizada por... Eu ia falar vou falar cada um, tá? Sim. Vou falar de cada um, tá? A personalidade é o seguinte, é a partir do momento em personalidade ou pessoalidade? Tanto faz a palavra em si, né? A essência do conceito que vai ser interessante. Diz que a partir do momento em que somente eu que devo, ou se eu não realizar tal coisa, não vai acontecer, ali há um princípio de pessoalidade. De personalidade, né? Por quê? Somente fulano pode realizar aquele serviço. O irmão da zeladoria, se ele não fazer a limpeza, vai ter outra pessoa para limpar? Não. Ou então, não é, você não pode limpar, quem tem que limpar é fulano. Ele que é o zelador. Que trabalho voluntário é esse? Que só ele que tem que fazer. Sim. Se ele não fizer, imagina se ele não fizer, será se tem igreja vai que ter desconta? Culto? E será que vai ter culto se ele não fizer? Mas eu tenho uma dúvida. Se a igreja... Porque existem igrejas que têm seus funcionários, né? Principalmente na questão da limpeza e tudo mais. Sim. Então, por exemplo, a igreja tem um funcionário ali na limpeza, mas o funcionário está ali disposto para limpar, mas tem pessoas que se voluntariam para limpar a igreja. Nesse caso, não pode limpar? Não, aí eu não vejo a necessidade de eu me voluntariar se eu tenho um funcionário registrado que é para exercer aquela função. Certo, mas eu falo assim, nessa questão, por exemplo, tá rolando uma atividade ali na igreja, o zelador ele não tá ali naquele momento. Aí, digamos que a gente fez uma atividade, sujou por ali as coisas e tal. Eu não posso limpar se eu quiser me limpar até porque ali. Você não vai limpar, você vai manter limpo. Isso. Eu achei limpo, né? Achou limpo, mantém limpo. Exatamente, era esse o ponto. Então, é a mesma coisa situações, né? no nosso escritório. Né? Eu digo nos nossos, né? Nas nossas empresas. O funcionário ele chega e ele encontra o ambiente limpo. Eu acho que aqui também é assim. Na Q7 também é. Ele encontra o ambiente limpo. Então, por um princípio de limpeza e de higiene pessoal, ele precisa manter o ambiente limpo. O meu espaço de trabalho é esse, eu preciso mantê-lo limpo. Se eu encontrei limpo, agora, se eu trabalho na digitação e, ei, fulano, limpa lá o banheiro. Aí há um desvio de função. É diferente.
Então, manter limpo é diferente de você ter que limpar. Não sei se vocês conseguiram entender. Sim, sim. Então, se eu tenho um trabalhador registrado em carteira, na qual ele tem a obrigação, tá? É obrigação. Porque ele recebe em troca do trabalho. A partir do momento, a empresa, a igreja, ela pode exigir. E aí eu trago o gancho do teu exemplo e digo, mas por que esse zelador não estava lá? Será se era porque não era mais o horário de expediente dele? É uma pergunta. Essa pergunta eu posso fazer quando ele é funcionário. Está no expediente dele? Não está no expediente dele? Se está no expediente dele, ele não está lá por quê? Faltou? Ele recebe? Falta. Ele é penalizado porque ele não estava disponível no momento em que a empresa está pagando por ele. Ou a igreja está pagando. Essas essências, essa exigência, eu só posso fazer se ele for meu funcionário. Agora, o irmão da limpeza. O irmão que abre a igreja. Né? Ou aquele irmão que tem igreja, tá, gente? Que as pessoas dizem que eu sou bem polêmico. Mas tem igreja, viu? Que o irmão lá deixa de dormir com a sua esposa, na sua casa, com a sua família, e vai dormir na igreja. Bomba, bomba, bomba. E vai dormir na igreja. Eita! Né? Que ele não, aí não se torna nem vigia. Ele vai a dormir mesmo. Porque Sim. ele, na realidade, não tinha nem a obrigação de estar lá. E isso não é voluntariado. A não ser que ele está indo dormir, não está recebendo nada por isso. Aí ele está sacrificando a vida familiar dele. Aí é uma outra questão. Já vai entrar uma outra coisa aí, né? Mas é isso, eu já vou trazer um terceiro princípio. Mais exemplo, o irmão que está indo lá dormir na igreja. Não está nem vigiando, vai dormir na igreja. Ele não é capacitado para aquilo. Ele não é capacitado para estar vigiando. Ele não tem um treinamento específico para aquilo. Mas ele recebe não, irmão, vou lhe dar uma ajuda de custo. Ei, é um funcionário que precisa receber insalubridade, dependendo de onde esteja, pode ter periculosidade. Ele vai receber com hora reduzida entre as 22 e as 5 da manhã, porque a hora é diferente, tá? A nossa hora é 60 minutos. Para quem trabalha das 22 às 5 da manhã, não é 60 minutos. É reduzido. Então, existem vários fatores, tá? Que encaixam nesses aspectos. Eu estou falando porque eu sou conhecedor de causa. E eu sou polêmico por conta disso. Conheço sim a irmã, Bomba. eu conheço sim a irmã da zeladoria que recebe ajuda de custo, mas se ela não limpar, ela leva um esporro do pastor. Eu conheço sim o irmão que não pôde ir dormir na igreja, não foi nem vigiar, dormir na igreja, e no dia seguinte o pastor chegou, mas por que você não veio? A igreja ficou sozinha. Eu respondi assim, não, ficou com o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que em vão vigia o sentinela se Deus não estiver nela. E você, pastor, se está fazendo esse tipo de exigência, você está quebrando o princípio. Eita, bomba! Eita, como é polêmico! Você está quebrando o princípio, meu irmão. Mas é um negócio sério. Não, a gente tá? ri, mas é muito sério isso daí, né? É um negócio muito sério. E aí entra o terceiro princípio, que é o da habitualidade. Como assim, Hudson? Meu irmão, se eu tenho horário de entrada, horário de saída, se eu tenho dias determinados para tal, eu não sou voluntário. Eu sou funcionário. E detalhe, eu não consigo trabalhar com outra coisa, prestar serviço em outro momento, nesse mesmo horário, porque eu tenho que estar lá. Eu vou tirar a questão do vigia dorminhoco, ou daquele que dorme na igreja, porque a gente pode confundir horários, né? Porque normalmente aquele que é vigia trabalha pela noite. Mas vou trazer para a irmã da zeladoria. A irmã da zeladoria, ela não vai conseguir um emprego
que normalmente são de 8 horas de carga horária. Por quê? Porque ela tem um compromisso sério na igreja, de toda tarde ter que ir limpar a igreja, ou pelo menos 3 vezes na semana. Nesse momento aqui, criou-se um vínculo empregatício imenso, porque eu dependo da liberação da igreja para que eu possa exercer o meu cargo em outro lugar. Habitualidade. Habitualidade. Eu não vou conseguir trabalhar ou estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, a maioria dos empregos, ou eu tenho 2 opções. Ou eu abro mão do estado voluntário e vou para o mercado de trabalho normal, ou então eu tenho que ver se eu encontro um trabalho que se adeque. Olha como é absurdo nesse momento. Um trabalho que se adeque à minha ação voluntária, que é disfarçada. Sim. Quebra totalmente o princípio. Então, gera-se habitualidade. A partir do momento que gerou-se habitualidade, criou-se vínculo empregatício.